Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana vamos continuar o nosso curso de ASP.NET Core 2.0. Vamos iniciar a etapa onde vamos mostrar como usar um banco de dados em nossa aplicação com a ajuda de uma ferramenta ORM. Então, na última aula, nós concluímos a criação da nossa view e obtivemos a exibição dos itens de tarefas que foram definidos em nosso serviço na nossa view. Então aqui tem a imagem do resultado da nossa view exibindo as informações das tarefas. Ocorre que até o momento, essas informações, como eu já ressaltei, elas estão definidas no nosso serviço no código. Nós estamos trabalhando com essas informações na memória. E o nosso objetivo vai ser substituir essa abordagem incluindo um banco de dados em nossa aplicação. Nós vamos passar a utilizar um banco de dados. E então chegou a hora de usarmos um banco de dados no nosso projeto. E para isso nós temos diversas abordagens e também temos diversos bancos de dados. Eu vou ressaltar duas abordagens aqui que na plataforma .NET são mais utilizadas. A primeira abordagem é usar a .NET pura. Nessa abordagem nós usamos os objetos .NET. Dependendo do banco de dados eu vou usar os provedores para fazer a conexão, definir um comando, acessar o banco de dados, fazer as consultas. Tudo isso é papel do desenvolvedor criar. Ele vai trabalhar com esses objetos e vai definir no código toda o que é necessário para gerenciar as informações do banco de dados. Uma outra abordagem é usar uma ferramenta ORM. ORM significa Object Relational Mapper, que é um objeto, uma ferramenta que vai fazer o mapeamento dos objetos relacionais. Uma ferramenta ORM ela tem a vantagem de facilitar a escrita do código que vai interagir com o banco de dados. Ela faz isso adicionando uma camada de abstração entre o seu código e o banco de dados. Então nós temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas aqui, como por exemplo, eu vou começar citando as mais conhecidas. O Entity Framework, que é uma ferramenta da Microsoft, o NHibernate, que também é uma ferramenta muito conhecida, e diversas outras ferramentas. No nosso curso, neste curso que estamos desenvolvendo, nós vamos focar na utilização da ferramenta ORM da Microsoft para a plataforma .NET Core, que é o Entity Framework Core, na sua versão 2.0. Então, essa ferramenta ela vai permitir que nós acessamos diversos tipos de banco de dados, SQL Server, MySQL, Oracle, SQLite e até banco de dados não SQL, como o MongoDB. Então, essa ferramenta ela vai permitir usar código C# para criar consultas de banco de dados que são mapeadas para modelos de entidades, que são expressos através de classes C#. Ok? Então, antes de eu entrar propriamente dito na utilização do Entity Framework, nós vamos fazer um resumo do que eu preciso fazer para usar o Entity Framework Core. Bom, eu preciso incluir os pacotes do Entity Framework Core no projeto, tenho que definir o banco de dados e as tabelas através de código C#, e tenho que definir uma classe de contexto e a string de conexão. Agora, antes de eu partir para a utilização disso, eu vou mostrar e apresentar os conceitos básicos do Entity Framework Core. Então vamos lá. O Entity Framework ele é uma ferramenta ORM, como eu já falei, que vai permitir ao desenvolvedor trabalhar com um banco de dados relacional na forma de objetos específicos de domínio. Usando o Entity Framework, nós não temos mais a necessidade de criar a maior parte do código de acesso a dados que geralmente você teria que fazer se você não usasse uma ferramenta ORM. Então, vai haver um mapeamento entre
os objetos do banco de dados e os objetos que vão ser expressos, né, para representar essas informações através da ferramenta ORM. E o Entity Framework Core, na sua versão 2.0, ele é uma versão que foi baseada no Entity Framework 6, né, deve estar na versão 6.3, alguma coisa agora. Tá? Mas ele foi baseado na versão anterior do Entity Framework, que é o Entity Framework 6. Tá? Então foi reescrito do zero, ele é multiplataforma, ele é open source, suporta diversos provedores, tá? E ele pode ser usado tanto em aplicações Windows Forms, WPF, Console, ASP.NET, ASP.NET Core. Enfim, ele é uma ferramenta muito poderosa. E ele suporta as abordagens Code First, Database First, ele tem recursos como Shadow Properties, Alternate Keys, dentre outros. E também ele dá suporte à ferramenta de linha de comando que é o NetCree, que nós vamos usar aqui neste curso. E ele pode ser instalado no Visual Studio usando o comando install package e o nome do provedor, dependendo do banco de dados, você vai usar um provedor, tá? Por exemplo, o SQL Server, você vai usar o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. E na ferramenta NetCree, nós usamos, ao invés de install package, nós damos add package. Então, o Entity Framework é uma ferramenta que foi reescrito do zero com diversos recursos. E como que ele funciona? Tá? Ele funciona da seguinte maneira. O Entity Framework Core, ele fornece uma classe chamada DBContest, que é um canal de comunicação com o banco de dados. Essa classe é uma classe de contexto que vai administrar as entidades durante o tempo de execução da sua aplicação. Tá? Isso inclui preencher objetos com dados de um banco de dados, controlar alterações e persistir os dados para o banco de dados. Tá? Então, o DBContest ele vai possuir um ou mais DB-sets que vão representar as tabelas. Então, o DB-Contest representa o meu banco de dados e o DB-set as tabelas. Então, esses são dois objetos principais que o Entity Framework Core trabalha. Então, o DB-Contest, ele para cada tabela que eu quiser expressar, eu tenho que usar um DB-set referenciado no DB-Contest. Então, a maneira recomendada para trabalhar com o contexto, como é conhecido o DB-Contest, é definir uma classe que deriva de DB-Contest. Então, eu vou definir uma classe de contexto que vai derivar dessa classe, tá? E vai expor as propriedades do DB-set na minha aplicação. Então, para fazer a comunicação e consultar os DB-sets, o Entity Framework Core ele usa o link. Tá? O link, para que, se você não conhece, significa Language Integrated Query. Ele é um conjunto de recursos que foi introduzido na plataforma .NET na versão 3.5, que permite realizar consultas diretamente em uma base de dados, em documentos XML, em estrutura de dados, em coleção de objetos, usando uma sintaxe parecida com o SQL. Então, quando o Entity Framework usa o link para consultar os DB-sets, tá? O Entity Framework ele vai traduzir essas consultas para comandos SQL em tempo de execução. Então ele vai abrir uma conexão com o banco de dados, ele vai ler os dados, vai mapear os objetos e adicioná-lo aos DB-sets no DB-Contest. Tudo isso de forma transparente para o desenvolvedor. Então nós podemos também usar o Entity Framework Core, além das consultas, eu posso alterar, excluir e incluir informações. Tá? Então, conforme nós adicionamos, removemos ou modificamos objetos nesses DB-sets, o Entity Framework ele vai monitorar essas informações. E quando eu persisto as mudanças, né, ele vai gerar automaticamente o comando SQL e executar no banco de dados. Então é assim que funciona o Entity Framework Core trabalhando com DB-Contest e DB-set.
Então, eu tenho duas maneiras principais de trabalhar com o Entity Framework Core, duas abordagens. A primeira é a Database First, tá? Que parte de um banco de dados, tá, existente, e o Code First, que inicia, tá, ele parte da definição do modelo de entidades para criar o banco de dados. Então, na abordagem Database First, eu parto do banco de dados e das tabelas que já existem e eu uso o Entity Framework para gerar as classes de domínio. Tá? Então, eu parto do banco de dados, uso o Entity Framework e gero as classes de domínio e assim eu faço o mapeamento. Já na abordagem Code First, tá? Eu parto das classes de domínio, eu crio as classes de domínio e eu uso o Entity Framework Core para gerar o banco de dados e as tabelas. Então é assim que funciona. Então essas são as duas principais abordagens do Entity Framework Core para trabalhar, né, com o banco de dados na sua aplicação. E qual que é a melhor abordagem? Bom, isso vai depender do cenário, tá? Mas a abordagem Code First, ela tem as seguintes vantagens. Ela aumenta a produtividade, tá? Porque ao invés de eu ter que usar uma ferramenta para criar o banco de dados e as tabelas, eu defino as classes e a criação das tabelas e do banco de dados é feita pelo Entity Framework Core, tá? Eu posso fazer o controle sobre o versionamento do banco de dados usando migrations, tá? Tudo isso nós vamos ver durante o curso. E é mais fácil testar e integrar quando eu tenho as minhas classes, tá, definidas na minha aplicação. Então, por esses motivos, a abordagem Code First é uma abordagem geralmente indicada quando você vai iniciar uma aplicação do zero. Naturalmente, existem cenários onde você vai ter que acessar informações de aplicações que já têm um banco de dados existentes. Então, você vai usar a abordagem Database First. Então, era isso que eu queria mostrar nessa aula. E na próxima aula, eu vou mostrar como usar efetivamente o Entity Framework Core na nossa aplicação para definir um banco de dados e assim nós podemos gerenciar as informações, não mais em memória, mas usando um banco de dados. Então, até a próxima semana.